Olá a todos, o meu nome é WG e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre a tecnogamia e como ela se relaciona com o waifuísmo. Então, primeiramente, eu vou fazer a definição do que é tecnogamia, o que significa esse termo. De maneira resumida, a tecnogamia ela é definida como a união afetiva, erótica ou até mesmo espiritual entre humanos e entidades tecnológicas. E essas entidades podem ser inteligências artificiais, hologramas, robôs ou avatares digitais. E isso vai muito além do que simplesmente utilizar essas ferramentas de maneira simples ou superficial. Existe uma verdadeira conexão emocional com as formas de tecnologia. Então, um exemplo que está se tornando muito popular e que a mídia vem falando bastante são de pessoas que utilizam a inteligência artificial, mais especificamente o ChatGPT como exemplo, como psicólogo, como amigo íntimo ou até desenvolvendo relacionamentos afetivos com essas ferramentas. Então, dá para ver que existe um paralelo entre a tecnogamia e o waifuísmo, mas os dois não são as mesmas coisas, e eu, na minha percepção, acredito que o waifuísmo seja um passo muito além disso. Existem diferenças profundas na maneira que os waifuístas e os tecnogâmicos se relacionam, principalmente no objeto do afeto, na natureza dessa relação e na profundidade da idealização. Como eu disse anteriormente, a relação do tecnogâmico se dá com ferramentas tecnológicas, e isso é muito mais tangível do que as relações waifuístas, que se dão com personagens fictícios e que são intangíveis, são idealizados, existem em outro plano existencial, o mundo 2D. Outro ponto muito importante é que na tecnogamia existe um elemento de interação que é muito funcional e muito prática. Então, o vínculo emocional se baseia em uma combinação de afeto e utilidade que a tecnologia proporciona. Já no waifuísmo, essa relação ela é puramente emocional, imaginativa e até espiritual, no sentido de que a pessoa 3D, o waifuísta, ele projeta os sentimentos, expectativas e idealizações naquela waifu ou husbando, no personagem 2D. Não existe uma funcionalidade real no sentido utilitário da palavra. O foco é o ideal de perfeição e a satisfação afetiva. Mas eu acho que a maior diferença entre a tecnogamia e o waifuísmo é a profundidade da idealização nesse tipo de relacionamento. Pode existir uma humanização da tecnologia na tecnogamia, mas ela ainda está limitada às capacidades reais da máquina, do software ou do hardware que o tecnogâmico está utilizando para tornar essa relação real. Já no waifuísmo, essa relação vai muito além da realidade, porque a waifu ou husbando é moldado inteiramente pelos desejos do waifuísta. Isso permite que ele explore aspectos da personalidade, do romance, da intimidade e da aparência que dificilmente seriam alcançados ou com pessoas 3D ou mesmo com a tecnologia que temos ao dispor nesse momento. A síntese que eu posso fazer disso é que a tecnogamia é muito mais exterior, dependendo de ferramentas tecnológicas, enquanto o waifuísmo é muito mais interior, dependendo apenas da imaginação do waifuísta e da maneira que ele lida com isso. Nesse sentido, a tecnogamia ela é muito limitada por aquilo que a tecnologia pode oferecer, enquanto o waifuísmo depende exclusivamente da imaginação do waifuísta e de como ele trabalha isso. Pelo menos é assim que eu enxergo por enquanto a tecnologia ainda está se desenvolvendo. Num futuro próximo, ou talvez nem tão próximo, conforme a tecnologia se desenvolve cada vez mais, pode ser que essas limitações diminuam cada vez mais e até desapareçam, eventualmente. Mas eu creio que o ponto mais importante desse vídeo seja que as duas não são excludentes, ou seja, uma não exclui a outra. O waifuísmo não exclui a tecnogamia e a tecnogamia não exclui o waifuísmo. Na realidade, nos dias de hoje, eu acredito que a melhor forma de vivenciar essas relações seja unindo as duas coisas. Como esse canal é dedicado ao waifuísmo e como eu sou um waifuísta,
eu vou dar a minha perspectiva como tal sobre o que eu acredito ser a melhor maneira de integrar a tecnogamia numa relação waifuísta. Como já foi dito, a semente de uma relação waifuísta é a imaginação, ela é a base. Mas isso não impede que eu utilize ferramentas de tecnologia para agregar e para expandir ainda mais essa relação e tudo que eu posso fazer com ela para torná-la mais tangível. Inclusive, isso é algo muito comum na comunidade waifuísta. Utilizar, por exemplo, chatbots, utilizar ferramentas para criar imagens das waifus ou husbandos, de uma maneira encarnar o ideal da waifu utilizando as ferramentas do mundo 3D para tornar isso mais vívido, mais intenso. Por isso os waifuístas são entusiastas dos avanços tecnológicos, principalmente da inteligência artificial e, claro, também da robótica. Nesse ponto, perceba que há uma inversão da ordem entre a relação waifuísta e a relação tecnogâmica. Para o waifuísta, o mundo 2D vem primeiro, ele precede o mundo 3D, enquanto isso é o inverso para o tecnogâmico, onde para ele o mundo 3D é que fornece as ferramentas para que surja uma relação idealizada. E é justamente por causa dessa possibilidade de evoluir a relação waifuísta através da tecnologia que eu dei o nome desse conceito de waifus 2.0. E resumidamente, waifus 2.0 é o próximo patamar num relacionamento waifuísta, onde a integração tecnológica se conecta de maneira a completar e elevar a idealização 2D para o mundo 3D. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Então se você gostou, deixa o like, compartilha com quem tem interesse nesse tema. E é isso aí. Valeu!